Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Projeto de Redes de Computadores. Nesta aula, tratamos sobre endereçamento IP. Como objetivos, vamos colocar algumas observações para o endereçamento IP que devem ser feitas no projeto. Algumas regras para tratar subredes e regras para nomear dispositivos na rede. A bibliografia desta aula é, primeiro, o livro de redes de computadores do professor Luiz Fernando Gomes Soares et al. A apostila de redes de projeto do professor Jacques, disponível em www.projetosderedes.com.br, e o livro, que é a nossa referência, do professor James Maccabi, Practical Computer Network Analysis and Design. Neste curso estamos usando a metodologia top-down para projetos de redes e esta aula está dentro do item projeto da rede lógica. Dentro deste item estamos na fase de projeto de modelagem para endereçamento e nomenclatura. Isto é uma continuação, já temos uma aula que já começamos a tratar desse assunto. A comunicação entre dois dispositivos deve ser feita com os seus endereços físicos, os seus MACs, mas isso é inviável na internet devido ao grande número de dispositivos. Então criou-se um endereço relativo, que é um endereço lógico chamado IP, e ele caracteriza a camada de redes. Então o IP é uma camada que nos coloca endereços relativos. Dentro desse endereço relativo eu carrego meus endereços absolutos, de modo que só vai estar envolvido na minha comunicação os elementos que compõem aquela rede. Existem vários protocolos hoje que já trabalham com esta camada. O próprio protocolo IP, o ICMP, o IGMP, o ARP, o Reverse ARP, o NDP e o DHCP. Nós vamos ver alguns deles ainda nesta aula. O endereço lógico foi feito para endereçar roteadores e estes servem para encaminhar os pacotes por redes diferentes. Toda rede local tem um ou mais pontos de entrada e saída, são chamados de gateways. Então, aí na figura eu tenho a rede local A, que está ligada a um roteador 1, ele é o gateway da rede local B. E também a rede local B aponta para o roteador 2, que é o gateway da rede local B também, além de ser gateway da rede C, né? Então, os roteadores eles trabalham encaminhando para esses gateways de entrada de redes. Na internet encontramos endereços públicos. Os endereços públicos é dado por uma empresa centralizadora mundial que controla todos esses blocos de endereço da internet. É a IANA, Internet Number Authority. Ela repassa blocos de IP para entidades responsáveis em todo o mundo. Nós já tratamos sobre IP na aula 13A. Sugerimos para quem não tem muito conhecimento sobre IP, voltar e assistir essa aula. A IANA tem representantes em todo o mundo. No Brasil nós temos a LACNIC, que é a Latin American and Caribbean Internet Address Register. Assim, para se ter um número no Brasil, deve-se pedir a LACNIC. Essa é a empresa que controla a numeração no território nacional, no território brasileiro. Uma empresa provedora recebe um bloco de números da LACNIC quando for no Brasil e ela repassa para os seus clientes. Temos também a FAPESP, que também trabalha junto com a LACNIC. Como nós já vimos, nós temos dois tipos de endereço IP. O endereço público, que é usado para acesso à internet de maneira pública, e o endereçamento privativo, que é usado em redes locais. No nosso projeto de redes, agora vamos tratar do esquema de endereçamentos e nomes. Nós vamos dar um enfoque no protocolo IP.
Basicamente, atribuir os endereços IP tem a ver com dificuldades de roteamento se um modelo estruturado e hierárquico não for seguido. Outro problema que temos que ter muita atenção é com o esgotamento dos espaços de endereçamento. Há também outras implicações, como segurança, desempenho. Antes de começar, devemos lembrar a estrutura organizacional do cliente. Isso ajuda a planejar a atribuição de endereços e nomes. O mapa topológico também ajuda, pois indica onde há hierarquia na rede e, consequentemente, limites de endereçamento. Precisamos tratar o assunto de endereçamento antes de escolher os protocolos de roteamento, pois alguns protocolos não suportam determinados esquemas de endereçamento. Supõe-se que o estudante já conheça os mecanismos básicos de IP. Se não conhecer, procure ver a aula da etapa A deste curso, aula 13. O protocolo IP, basicamente, ele já é uma hierarquia de dois componentes, de rede e hospedeiro. Um endereço IP por interface de rede. Ainda temos as classes A, B e C, máscaras de subredes para aumentar parte da rede e permitir mais flexibilidade de definir mais redes de menores tamanhos de camada 2. Devemos seguir algumas regras práticas para atribuir endereços de rede. Não há um mecanismo dinâmico para atribuir endereços na rede, isto é, parte da rede do endereço IP. Alguma coisa tem que ser feita manualmente. Algumas regras simples são: primeiro, projetar um modelo estruturado, organizado para o endereçamento antes de atribuir qualquer endereço. Deixar espaço para o crescimento no número de redes e no número de hospedeiros. O problema é que, se estourar os campos de endereçamento, uma renumeração futura é muito trabalhosa, muitas vezes inviável. Atribuir endereços de forma hierárquica para melhor escalabilidade e disponibilidade. Atribuir blocos de endereço baseados nas redes físicas de camada 2 e não baseado em grupo de pessoas, para permitir que pessoas ou grupos mudem de rede. Se o nível de conhecimento de redes em filiais for alto, é possível delegar autoridade para atribuir endereços às redes locais, subredes, servidor e estações. Para maximizar a flexibilidade e minimizar o trabalho de configuração, use endereços dinâmicos para as estações, usando servidores de DHCP. Para maximizar a segurança e adaptabilidade, nós vamos usar endereços privativos. E para isso temos que também instalar Network Address Translation NAT, para permitir que eu saia da rede e possa acessar a internet pública. O ideal no endereçamento é usar um modelo estruturado da rede. Estruturado significa hierárquico e planejado. Por exemplo, usar um endereço de rede para a rede corporativa e usar submatches, ou seja, máscara de subredes, é um esquema hierárquico. O modelo estruturado facilita a gerência de endereços, a localização e conserto de problemas, principalmente quando houver problemas de roteamento, o entendimento de mapas de redes, a operação da rede, a implementação de soluções otimizadas em termos de tráfego de roteamento e a implementação de políticas de segurança para quando fizermos as filtragens de pacotes em firewalls. Na administração de endereços com autoridade centralizada,
O modelo global de endereçamento para a rede corporativa deve ser projetado por um departamento centralizado, um departamento de rede corporativa ou até o próprio departamento de TI. O número de redes são escolhidos para a camada core. Os blocos de endereço de subredes são reservados para as camadas de distribuição e de acesso, mas subdivisões dos blocos poderão ocorrer de forma centralizada ou não. O bloco de endereços podem ser recebidos de um ISP ou do IANA, ou de alguma entidade responsável no país. No Brasil, nós temos a FAPESP. Se o nosso bloco de endereço é fornecido por um ISP, um fornecedor de internet, temos que escolher um fornecedor que tenha margem de manobra nos endereços para a gente poder crescer. Outra coisa importante é ter um fornecedor que seja, vamos dizer, bastante forte, né, que não te promova mudanças no futuro. Mudar de provedor pode envolver uma mudança em geral nos endereços. Precisamos tomar cuidado com isso. Uma alternativa hoje em dia é usar o endereçamento privativo na rede corporativa. E ela me permite crescer sem problemas. E nós já vimos em outras aulas como nós podemos fazer esse endereçamento. Distribuição de autoridade para a administração do endereço também podem ocorrer. As pessoas que terão responsabilidade de escolher os endereços e configurar os dispositivos devem ser escolhidas com cuidado. Se forem pessoas sem muito conhecimento da rede, mantenham um esquema de endereçamento simples. O uso de endereçamento dinâmico usando o DHCP é muito melhor e minimiza o trabalho e evita erros. É preferível não delegar a autoridade se os administradores de redes nas filiais não forem experientes. O endereçamento dinâmico nas estações deve ter preferência. Embora o IP não tenha sido inventado com suporte a endereçamento dinâmico, ou seja, escolha dinâmica de endereço IP, várias soluções apareceram para simplificar as tarefas do administrador de rede. Tem o BOOTP e o DHCP. Aliás, o DHCP é uma evolução do BOOTP. O DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, é um servidor que entrega endereços IP a partir de um bloco de endereços reservados para esse fim. A estação pede o endereço IP ao fazer o reboot usando a técnica de broadcast. Hoje, um servidor DHCP fornece mais informações que o IP. Fornece o endereço do gateway, o endereço do roteador, entre outras. E ele deve ser configurado pelo administrador de redes. O endereçamento privativo são endereços que não têm acesso à internet. Eles são usados internamente dentro das diversas empresas. São blocos de endereçamentos reservados que não são roteados pela internet e podem ser usados por qualquer empresa. Esses endereços privativos foram tratados nessa RFC 1918 e que colocou 1 na classe A, que é quando começa com 10.0.0.0.0, 16 na classe B, né? Então 172.16 até 172.31 e 256 classes em C, né, que eu posso do 192.68.0.0 até 192.68.255.0. Né?
Aí isso torna, se você usa o endereçamento privativo, esses servidores e esses dispositivos são protegidos na internet, porque a internet não tem acesso a esses endereços, a esses equipamentos. Os servidores visíveis na internet têm que ter um endereço público, um endereço controlado pela IANA ou pelo INSP. O Network Address Translation é um servidor que mapeia endereços públicos dinamicamente. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Os servidores proxy têm normalmente endereços públicos e endereços privados, né? E ele transforma, ele tem um endereço público e um endereço privado. Com isso eu consigo ter acesso à internet para alguns protocolos tipo HTTP, FTP, etc. O endereçamento privativo são blocos de endereços reservados que podem ser reutilizados em qualquer empresa e não são roteados pela internet pelo simples fato que a internet exige endereços únicos para qualquer computador conectado. Para acessar fora a internet de uma rede pública, nós precisamos de um servidor, que é o Network Address Translation, que pode mapear endereços privados e endereços públicos dinamicamente, como nós vamos ver. Os servidores do proxy têm endereços públicos e privados e podem ser usados para acessar alguns serviços da internet, HTTP, FTP. Os endereços reservados foram fixados pela RFC 1918. Na transparência estamos mostrando as classes A, B e C com seu intervalo de endereços privativos, ou seja, estes endereços não funcionam na internet. Quando chega no roteador, eles são bloqueados. Então aqui estamos apresentando um exemplo de rede TCP/IP privativa. Eu tenho ali o switch, que é o endereço da rede 192.168.0.0 e as diversas máquinas penduradas nesse servidor com seus respectivos IPs, né? 192.168.0.1, 192.168.0.2, etc. É o IP interno. Então surge a pergunta: como a rede local acessa a internet? Bem, neste caso, para acessar a internet, eu tenho que ter um roteador com endereço público. Aí no nosso exemplo está se mostrando isso. Tem um roteador com endereço público 200.123.123.123 ligado na internet. E esse mesmo roteador tem um número na rede interna, 192.168.0.0.1. Está todo mundo ligado nesse switch, né? Esses números foram dados na rede, o roteador tem um número. Então, vamos supor que o 192.168.0.2 precisa ligar para o Google. Então, quando ele cria esse pacote, ele tem o MAC, o número dele interno e tem o endereço do Google. Quando isso chega no roteador, ele percebe que você quer sair, mas você não pode sair com o seu número interno. Então ele tem um programinha que é o programa NAT, Network Address Translation. Esse programa pega esse pacote que chegou e ele substitui o endereço de origem pelo seu endereço público e manda o pacote para a internet, de modo que o pacote trafega na internet com o endereço do Google e o endereço do roteador. Quando ele recebe a resposta da Google, por exemplo, ele tem o endereço dele, quer dizer, a Google manda para o roteador. O roteador, numa tabela interna dele,
servidor de net, ele verifica quem foi que tinha feito aquela consulta. Então descobriu que foi o IP 192.168.0.2. Então ele pega o número dele, que foi mandado pela Google, né, como destino, e substitui por esse IP, mandando o pacote para dentro da rede interna. Então eu tenho que ter o roteador com visão pública e o programa de tradução para poder ter esse acesso à internet. Para darmos endereços IP nas nossas máquinas e dispositivos, nós temos um servidor que é o DHCP, que além do IP fornece outras informações estratégicas para o funcionamento da rede. O DHCP suporta 3 tipos de alocação de endereço. Automática, que é um endereço permanente que é dado à estação. Manual, quando eu tenho uma tabela de endereçamentos permanentes e eu configuro manualmente e o servidor de DHCP entrega esses endereços. Esse tipo de solução é pouco usado porque pode nos conduzir ao mau funcionamento. A melhor forma é a dinâmica. Um endereço IP é dado à estação por um período de tempo, é o leased period, né? Pode variar de alguns minutos a algumas horas, isso é configurado. É o método mais popular. É conveniente também quando há mais hosts do que endereços disponíveis, mas os hosts não estão sempre no ar. No sentido de evitar ter um servidor DHCP para cada domínio de broadcast, um roteador pode ser configurado para repassar os broadcasts DHCP. Quer dizer, quando eu tiver o DHCP Discovery Message, que é uma solicitação para um servidor DHCP do outro lado do roteador. A resposta do servidor DHCP é fornecer um endereço e, opcionalmente, outras informações de configuração, como, por exemplo, o roteador default, o bridge e outras características. Como funciona o DHCP? Bom, o servidor de DHCP tem que estar ligado quando o cliente acessa. Então, ao entrar no computador do cliente, ele não tem IP. Então, é gerado um pacote de dados que é o DHCP Discovery, que é feito na forma de broadcast. Ele solicita algum DHCP. Se você tiver o primeiro servidor DHCP que te capturar, ele vai te responder. Se não, ele vai inclusive sair da rede buscando um servidor de DHCP, um servidor que possa te dar um IP. Quando esse servidor te identifica, ele te envia um DHCP offer, uma oferta. E aí você você quer, né? DHCP request, e ele te devolve dando um DHCP packet que tem uma série de informações. Ele tem o IP, o tempo que você vai ficar, qual é o roteador padrão, qual é a bridge, etc. Então toda a estrutura de funcionamento da nossa rede está em cima do IP. Bom, e o que acontece se eu não gerar um servidor IP? Eu fico sem trabalhar? Não. É gerado um endereço IP chamado APIPA, é Automatic Programmed IP Address. Esse aqui é um quebra-galho, é para você poder trabalhar, mas você não tem acesso à rede, não tem acesso a outros serviços, né? Então, quando o servidor não está disponível, né, ou você não tem acesso à internet, e você está trabalhando com os IPs internos, 169.254.0.0, que é considerado
como faixa de endereços APIPA. Quando o DHCP entra, você tem que reinicializar o computador. Sempre deve-se acessar a rede após o servidor de DHCP estar ligado, senão as máquinas vão ser geradas com endereços APIPA, o que vai dificultar a sua operação. Voltando a falar do endereçamento privativo, nós devemos sempre utilizá-lo porque ele me oferece grandes vantagens. Primeiro, me amplia a capacidade de endereçamento. Eu vou endereçar dentro da minha rede. Segundo, eu tenho maior segurança, porque as máquinas não estão diretamente acessíveis de maneira pública na internet. Eu tenho uma melhor margem de manobra para alocar endereços. Eu posso pegar uma classe A inteira e a partir daí começar a desmembrar. Melhor do que depender de poucos endereços fornecidos pelo ISP. Apenas alguns endereços públicos são necessários, basta um endereço da classe C, né? Permite que eu consiga alocar endereços em blocos e vai me diminuir o tráfego de atualização de tabelas nos roteadores e vai também me diminuir o tráfego de acesso à internet, porque a maioria vai ser tráfego interno. O uso de endereçamento privativo evitou o pânico que estava sendo tomado quando a comunidade de internet percebeu que os números estavam acabando. Como desvantagem do uso do endereço privativo, fica difícil você contratar uma empresa externa para fazer a gerência de sua rede. Por quê? Porque ela não tem a visão dos computadores. Eu preciso estabelecer uma rede privada ou então instalar consoles de gerência ou até mesmo alocar pessoas dentro da minha empresa para poder terceirizar essa gerência, né? Outra coisa também é como é que eu obtenho os dados da rede, né? Fica mais complicado porque eu tenho que ter uma estação interna dentro da minha rede. Vamos analisar o endereçamento no modelo hierárquico, que é o nosso desejado. O endereço IP, por sua natureza, já é hierárquico. Uma parte é para a rede e outra parte é para o host. E a parte da rede hoje fica definido em cima dos 32 bits que antigamente caracterizavam a classe, hoje pela máscara ou pela notação CIDR. Isso tudo foi feito para diminuir o tamanho das tabelas dos roteadores. Não há tanto espaço para os roteadores e também complica com a banda passante necessário para trocar as tabelas de roteamento entre os roteadores. Se essas tabelas são grandes, eu vou precisar de mais banda para passar mais taxa de transferência. O roteamento usa parte da nossa rede, então também já compromete o nosso tráfego. Em outras palavras, os roteadores não entendem a topologia completa, eles não sabem nada sobre os hosts da rede, eles conhecem apenas seus vizinhos. Mas precisamos de mais hierarquia para melhorar as coisas. Então, o modelo hierárquico é o mais adequado, né? Nós já mostramos algumas vantagens. Ele fornece melhor acesso para descobrir problemas, atualizações, permite uma gerenciabilidade maior, otimiza desempenhos, permite uma convergência mais rápida nos protocolos de roteamento. Nós vamos ainda falar sobre esses tipos de protocolos, né? E nos permite ter uma visão da nossa própria rede e também no monitoramento do tráfego. Permite melhor escalabilidade, mais estabilidade na minha rede. Eu uso menos recursos de redes, CPU, memória, buffer, banda passante.
Uma das técnicas básicas que um modelo hierárquico permite é usar a sumarização de rotas ou agregação de rotas. Nós já podemos definir isso na nossa hierarquia. Permite que um roteador junte muitas rotas e as divulgue como uma única rota. Outra técnica que nós podemos usar no modelo hierárquico é a Variable Length Subnet Masking, né? Permite que a rede seja dividida em sub-redes de tamanhos diferentes. Em uma das aulas nós já fizemos alguns exercícios sobre isso, o que não é permitido quando se usa apenas máscaras de sub-redes. Preocupado com o tamanho das tabelas de roteamento, do tráfego gerado pelo roteamento, o IETF, eu estou mostrando aí na transparência a telinha do site, vocês depois dão uma olhadinha, né? Propôs uma nova maneira de nós fazermos a representação das nossas redes e sub-redes. No meio dos anos 90, o crescente tamanho das tabelas de roteamento na internet forçou a IETF a introduzir um esquema com mais hierarquia no endereço. Esta solução, nós já mostramos em outra aula, é a Classless Interdomain Routing, é o CIDR. Com o CIDR, os endereços são alocados em bloco e os roteadores podem grupar as rotas de blocos para diminuir a quantidade de informações de roteamento trocada entre os roteadores. A RCF 2050 dá regras para alocação de endereços. Basicamente, um ISP, um fornecedor de endereço internet, recebe um bloco de endereços e a distribui entre seus clientes de acordo com as necessidades de cada um. As rotas são anunciadas para o resto da internet como um único bloco. As rotas são separadas, né, conforme você vai fazendo a sua definição de subrede. Desta forma, passamos a trabalhar o roteamento sem a necessidade de classes, bastando indicar quantos bits eu tenho na formação da minha rede. Essa definição do CIDR me criou duas situações: o roteamento com classes, em que eu digo a classe dentro do meu endereço, e sem classes. Devemos lembrar que apenas a parte do endereço do IP é normalmente usada para rotear. Normalmente aqui significa usando roteamento baseado em classes. Este prefixo tem tamanho fixo para cada classe. Lembrando, na classe A o primeiro bit é 0 e o prefixo é de 8 bits. Na classe B eu tenho 2 bits, é o 10 e o prefixo é de 16 bits. Na classe C eu tenho 3 bits, 110 e o prefixo de 24 bits. O tamanho do prefixo está embutido na classe e não é transmitida na troca de rotas. Exemplo, 172.16.0.0/14 significa um prefixo de 14 bits. Localmente podemos usar subnetings, ou seja, máscaras de subredes para estender o prefixo. Lembrando que isto é uma solução local e não é usada para endereços remotos. Com o CIDR, o tamanho do prefixo é transmitido junto com o IP. Isto é a chave para descobrir qual é a parte do endereço que deve ser considerada no roteamento. Alguns protocolos não aceitam o roteamento sem classes, porque são mais antigos, o RIP versão 1, o GRP. Outros protocolos já tratam o roteamento sem classes, o RP versão 2,
o IGRP da Cisco, o SPF, o BGP4, o IS. Ou seja, os protocolos mais modernos, já das novas versões, já aceitam trabalhar com o IP sem classe. A notação CIDR, só para relembrar, ela tem uma barra, né? Então eu tenho IP barra e eu digo quantos bits participam no endereçamento. Então tenho aí, por exemplo, 200.123.123.0 barra 24. Indica que eu tenho 24 bits para identificar a rede. Dessa maneira eu não preciso transmitir a máscara. Eu poderia criar algumas subredes, né? Se eu aumentar mais um bit. Então eu botei aqui, primeira subrede 200.123.123.0 barra 25. Quer dizer que vão me sobrar 7 bits. Esses 7 bits vão ser suficientes para eu endereçar 64 endereços, 128 endereços, desculpem. Portanto, eu consigo fazer duas redes, né, com 128 endereços. Então eu tenho aqui, a primeira vai do 0 e a segunda rede começa no 128. Na figurinha aí ao lado está mostrando, ó, endereço da rede 200.123.123.0, máscara 255.255.255.0, que era quando eu tinha 24 bits. IPs disponíveis vai do 200.123.123.1 até o IP 200.123.123.254. Lembre-se que o 255 é para fazer broadcast. Quebrando isso, botando mais um bit na máscara, a sua máscara está mostrada ali embaixo, ela passou a ter 128, né? Então, o endereço de rede continua o mesmo, 200.123.123.0. A minha máscara agora é 255.255.255.128, porque eu tenho um bit que era de endereçamento de computador e agora eu passei para a rede. Os IPs disponíveis vão do 200.123.123.1 até o 126. Na verdade, iria até o 127. Mas o 127 é endereço de broadcast, porque é todo mundo com um. E a segunda rede? A segunda rede, ela agora vai começar 200.123.123, já gastei 127 bits, então ela vai começar no 128. A máscara continua a mesma, os IPs disponíveis vão ser do 129 ao 254. Lembrando que o 200.123.123 é 255. Com isso, eu posso endereçar várias subredes. Suponha agora que eu quero ligar duas subredes pela rede WAN. Eu quero ter dois endereços públicos. Então, o meu endereçamento, eu tenho um endereço IP que eu vou considerar 30 bits para a rede e apenas 2 bits para a máquina. Então, eu fico com o endereço da primeira rede, 01. O endereço da segunda rede, B, 10. E 00 seria o meu endereço rede, e se eu botar o 1, faria o meu broadcast. Quer dizer, um número IP me conseguiu me fazer o endereçamento de dois roteadores através da rede WAN. O uso dessas subredes permite a sumarização ou agregação de rotas. O roteamento com classes automaticamente sumariza rotas para subredes. As rotas são anunciadas para redes de classe A, B e C e não para subredes. E isso permite ter menos informações no roteamento. Como consequência, subredes não contínuas não são suportadas. O CIDR pode também fazer a sumarização de rotas, mas de uma maneira mais eficiente com prefixos menores, juntando rotas de várias classes. Devido ao prefixo menor, isso é chamado de supernetting. Isso deve ser feito dentro da rede corporativa também, porque minimiza o tráfego de roteamento. Veja aí o desenho mostrado aí, né? O roteador
pode anunciar que ele tem atrás dele 172.16.0.014, toda uma empresa, né? Os 14 bits da rede são iguais. A figura está mostrando duas sub-redes de área 1, da área 2 e uma rede interna, área 0, né? O roteamento de classe ele não suporta redes não contínuas, né? Contíguas. Então vamos ver aí embaixo, por exemplo. Supõe que eu estou na minha área de trabalho, lá na minha rede, e eu quero sair dessa rede. Então, o roteador A anuncia que pode chegar com classes, né? Uma classe A. Ele pode chegar à rede 10.0.0. Né? O roteador B, como é de classe A, também tem o 10.0.0, porque a classe está indicada aí, né? Bom, então o roteador B não tem como chegar à subrede 10.108.0.0 a 10.108.31.0, porque não existe como ele acessar isso, porque o roteador A ele não sabe anunciar exatamente a situação. A mesma situação agora usando o roteamento sem classe, sem indicar qual é a classe. O roteador A anuncia que pode chegar à rede 10.108.16.0/20, ou seja, 20 bits para indicar a rede. O roteador B anuncia também que pode chegar à rede 10.108.32.0/20. Com isso, o roteador A e o roteador B definem melhor as suas subredes. E nenhum dos roteadores joga essa informação fora, porque eles podem analisar o prefixo e verificar o que está acontecendo, o que não acontecia quando eu tinha apenas as classes. O endereçamento sem classe também dá mais suporte a um hospedeiro móvel. Um hospedeiro móvel tem um endereço IP fixo, mas pode se mover de subrede para subrede. Então, vamos ver a figura. O roteador A anuncia que pode chegar à rede 10.108.16.0/20. O roteador B anuncia que pode chegar à rede 10.108.32.0 e também 10.108.16.1/32. O prefixo 32 é uma rota de um roster, né? Depois de trocar a informação de roteamento, os roteadores terão a informação aparentemente conflitante. Eu tenho 10.108.16.0/20 está atrás de A, 10.108.16.1/32 está atrás de B. Então, fica convencionado que eles usam a rota de maior prefixo e isso resolve a situação. Muitas vezes queremos atribuir nomes na nossa rede, né? É muito mais fácil nós usarmos o nome de um recurso do que o seu endereço. Então nós podemos dar nome para roteadores, para suítes, para hospedeiros, para impressoras. Nós já falamos um pouquinho sobre nomes em uma das aulas, quando falamos sobre o levantamento da rede existente, né? A norma norma brasileira coloca algumas regras com relação a cabos, né? Nós vamos ver isso quando falarmos de cabeamento. Então, para eu ter uma melhor usabilidade, é preferível acessar o recurso por nome, não por endereço. Mas aí eu preciso de ter uma forma de mapear esses nomes e endereços de maneira dinâmica, preferencialmente. E aí eu tenho algumas questões que nós devemos pensar a respeito. Primeiro,
Qual é o recurso que eu preciso dar nome? As estações de trabalho precisam de nomes fixos. Algumas estações podem oferecer serviços, como um servidor web pessoal. Depois, qual é a estrutura desse nome? O recurso já vai estar identificado dentro do nome? O local vai estar armazenado dentro do nome? Onde é que eu vou armazenar esse nome? Quem vai gerenciar isso? Quem vai atribuir esses nomes? Outro problema é como mapear um nome a um endereço. Isso vai ser feito de maneira estática ou dinâmica. E como um recurso descobre o seu próprio nome? Se o endereço é atribuído de forma dinâmica, o nome muda, o que acontece com o endereço? Vai ter que mudar. Quantas redundâncias eu preciso de servidores de nomes? O banco de dados de nomes será distribuído entre vários servidores? De que forma o sistema de nomes afeta o tráfego na rede? E de que forma o sistema de nomes vai afetar a segurança na rede? No caso de nomes, outra coisa que nós precisamos ficar preocupados é com a distribuição da autoridade para quem vai poder atribuir o nome. Ou seja, eu vou fazer uma solução centralizada, controlada, mais burocrática, com um único ponto de falha, mas também tem mais tráfego de redes que a solução descentralizada. Outra coisa seria a estrutura do nome. Por exemplo, colocar o tipo de recurso no nome. Se for um roteador TR-TR, né? Se for um switch SW. Às vezes pode ser útil colocar a localização do nome, né? São Paulo, Recife, Brasília. A gente pode usar a nomenclatura, por exemplo, de aeroportos. Cuidado com o dólar no final, né? Aliás, qualquer caractere especial, trabalhem sempre com uma caixa ou alta ou baixa, não misturem. E trabalhar com caracteres especiais podem ser caracteres de controle para alguns protocolos, né? Então temos que tomar cuidado. Existem alguns nomes que ainda vêm do NetBIOS, né? O NetBIOS é o protocolo usado na rede Microsoft. Pode ser implementado em cima do NetBIOS, né? Que tinha um único domínio de broadcast, já que ele não roteia, né? O NW-Link da Novell, o NetBT, que é o NetBIOS over TCP/IP, né? Hoje é muito mais comum, quer dizer, a gente tem o NetBIOS em cima do TCP/IP. Então a gente hoje tem TCP/IP, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esses aspectos do nome. O NetBIOS hoje trabalha em cima do TCP/IP. O NetBIOS é da Microsoft. E nós temos 4 opções para cadastrar um nome, né? Mapear nomes. Primeiro, usar o broadcast. Não é desejável porque você vai aumentar a rede e a gente sabe que um tráfego acima de 20% complica a minha rede. Segundo, cada estação tem informações de mapeamento dos nomes para cada endereço IP, né? A terceira opção é usar o servidor WINS do Windows. E o Windows Internal Name Service, né? Cada estação recebe o endereço do servidor WINS em resposta do DHCP. E hoje a gente está implementando um servidor de DNS. Então a extensão tem o nome de BetBIOS e um nome no DNS. E está tudo migrando para o DNS. Então, nos ambientes IP, modernamente, a gente usa o DNS. Então, nós temos que ter um servidor de nomes DNS. Quando você acessa Google ou qualquer outro nome dentro da internet, não vai... Você tem um nome, mas ele precisa ser transformado no endereço, porque na internet só conhece endereço IP. Então, esses servidores, eles trocam os nomes pelo endereço IP. Existe toda uma estrutura
para trabalhar com DNS. Nós não vamos tratar disso, que foge do nosso escopo, né? Mas esses servidores estão ao longo de toda a internet para poder dar mais usabilidade na internet. Com isto, terminamos esta aula. Se você gostou desse vídeo, incentive o autor se inscrevendo no canal. Recomende para os seus alunos e amigos. Baixe o material, faça os exercícios e até a próxima aula.